Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Esse podcast ele é como uma conversa, então o fluxo do rio vai mudando. Já é o terceiro avião que passa no mesmo segundo, porra. Só que eu tô há tanto tempo sem fazer isso que eu não lembro, tipo, como atualizar o conteúdo do podcast, o que aconteceu. Tipo, o que eu lembro agora, ó, eu tô eu tô. Ah, eu mudei a relação com as pessoas. Eu comprei um celular novo, o Xiaomi Redmi Poco 6X Pro. X6, na verdade, Pro, assim, né? Vezes 3. Tipo, a relação com a minha família melhorou. Talvez eles passaram um tempo e compreenderam um pouco a minha forma de ser, meio maluca, sei lá. Aqui sendo uma conversa comigo mesmo, ela é igual uma conversa normal. O fluxo vai alternando e eu fico muito preocupado em manter uma coerência interna, mas é foda porque é como se estivesse rodando pensamentos em segundo plano. Então, quando eu exponho, es- externalizo, ele sai como ele sairia espontaneamente. E quando eu converso com uma pessoa normalmente é assim também. A conversa não é fixa. Uma coisa que eu reparo muito é que quando eu vou entrar numa discussão ou elaborar um tema mais aprofundado, eu não consigo, não sei por quê. Tipo, por mais que eu tenha bem estabelecido o conteúdo do que eu quero debater ou comentar, eu só vou passando e eu acabo rushando demais o que eu queria falar, esquecendo muitas coisas. E eu não sei, talvez eu tente interpretar as expressões faciais das pessoas e eu sempre suponho que as pessoas estão entediadas do que eu tô falando. Então, quando eu vou abordar um tema filosófico ou científico, às vezes eu não consigo me aprofundar de alguma forma, eu não sei exatamente o porquê. Talvez seja inconsciente o motivo. Tipo, sei lá, se eu for falar sobre Sócrates, eu vou falar uns temas, eu vou falar de certa forma alguns pontos sem conseguir concatenar direito. Talvez pela experiência fragmentária que a gente tem hoje em dia. O foda de falar é que sempre tem um avião ou o cachorro que late do nada, então isso fica chato pra caralho, tá ligado? Porque eu tô tentando ser espontâneo no bagulho e aí eu tenho que pausar toda hora. E a minha mente, ela muda o rumo do bagulho. Aí eu já não sei mais o que eu tinha falado, porque eu esqueci. No, não gerou dopamina o suficiente pra eu lembrar. É muito difícil você querer que as pessoas tenham uma compreensão mais ampla, uma camada muito cognitivamente além do que ela tá acostumada a ir, né? Tipo, é como se as coisas fossem um xadrez 3D, em três dimensões. Então, você pedir para uma pessoa fazer uma jogada numa dimensão a mais do que ela tá acostumada, não não é fácil. Tem que ter uma virada de chave. Eu descobri que talvez os meus espasmos e a minha cãibra, que é um tipo de espasmos também, possivelmente está sendo gerada por uma deficiência de magnésio. E eu descobri que o tabagismo indiretamente influencia nisso, o álcool influencia diretamente nisso e o café meio que também influencia na absorção e do magnésio. Uma coisa que eu acho muito difícil é entender o ser humano. É meio complicado, por mais que eu seja um também, eu acho. É engraçado que no Brasil, às vezes você defender um direito da outra pessoa acaba ofendendo ela. Você defender o direito dela se expressar livremente não
cometer nenhum crime através da voz, não fazer alguma ameaça, porque isso não é uma liberdade de expressão. As pessoas no Brasil são muito burras. Recentemente voltou uma discussão que foi, o monarca é burro, sei lá o que e tal. Eu acho que daquele maluco lá, filha da puta do Portas do Fundo lá, é uns babaca também, né? Vamos falar a verdade. Tipo, tá, você pode achar um monarca burro, realmente. Mas o monarca não é burro. Ele, ele conseguiu estourar 3 vezes no YouTube, fazendo 2 conteúdos diferentes, né? Que foi o Minecraft e o podcast. Ele fez o Flow, depois ele fez o dele, que sei lá, não sei quantas views mensais ele tinha, mas tinha mais de 15 mil por aí. As pessoas estavam dispostas a ouvir o Monark, mesmo ele sendo uma pessoa considerada por muitos burra, uma pessoa burra. E o Monark ele não é burro, ele só não estuda, ele só não consegue. Quer dizer, isso é um pouco de burrice da parte dele, porque ele trabalha com comunicação. Então, ele não conseguir elaborar uma forma de articular melhor o pensamento dele é uma forma meio burra. Mas ele quer continuar sendo dessa maneira, mesmo que isso custe algumas coisas. Só que eu não quero achar o monarca burro, porque todo mundo fala isso, todo mundo do senso comum. Ou seja, pessoas idiotas que vivem no Brasil acham alguém burro. Se pessoas merdas, medíocres, que não fizeram porra nenhuma, estão achando alguma coisa sobre uma pessoa, você vai, investiga e pensa assim: será? Será que esses bandos de acéfalos do caralho estão tendo uma opinião certa? Será? Será que esses merdas medíocres, inferiores de merda, estão tendo alguma relevância opinativa realmente? Será que eles elaboraram alguma coisa? Será que eles tiveram algum pensamento profundo sobre a outra pessoa ou só vomitaram o que ela engoliu de outra pessoa? Palavras que ela ouviu de outra pessoa. Será que esses idiotas eles conseguem pensar por si mesmos? Será? Eu tive uma discussão com uma amiga minha do trabalho sobre o Monark. Eu vi esse vídeo do lado dela há uns dias atrás. Inclusive, se pá que vai sair um podcast com ela mês que vem. A gente tinha começado a fazer o podcast, mas não deu e ela entrou de férias no outro dia já. E aí ela começou a jogar argumentos básicos contra o Monark. Tipo, ai, sei lá o que, ele é burro. Aí eu falei isso que eu tinha falado no início. Tá, ele conseguiu estourar. Coisa que nem eu consegui. Com, sei lá, mais de um ano de projeto, eu ainda não consegui alavancar muitas views nem nada. E tanto faz pra mim. Como é que é? Outra coisa. Aí ela falou, ela usou uma analogia como se o monarca estivesse defendendo um partido que quer oprimir os negros. Por exemplo, fazer uma analogia com ele defender ela não falou, como se ele fosse defender a Ku Klux Klan, né? E essa analogia não foi bem colocada, me pareceu mais uma falácia da causa falsa. Na real, não por causa disso. Foi porque teve um momento que o cara lá, o careca, esqueci o nome dele, que ele falou que, o monarca, ele só quer fumar o baseado dele, nem que pra isso tenha que existir um partido nazista. Cara, isso é literalmente uma falácia da causa falsa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma correlação espúria. O argumento do monarca era sobre a primeira emenda dos Estados Unidos, né? Sobre a liberdade de expressão, que a menina que leu Voltaire fala, não, como é que é?
Hum, Não acredito no que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Não, não é acreditar. Acreditar não. É não concordo com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tipo, aquele paradoxo do Karl Popper. Ah, não devemos tolerar o intolerante. Mas, porra, pra pensar nessa porra. Se você não tolera o intolerante, o que acontece com você? Você se torna intolerante a não ser tolerado pelos tolerantes que se tornam intolerantes. E todo mundo se torna intolerante. Não, então ninguém deve tolerar ninguém, porra. Tá vendo o que o seu argumento causa? Karl Popper, ele tem erros fundamentais e muita gente na academia leva ele a sério. Puta que pariu, mano. Vai se foder. A ideia de falseabilidade dele não tem nada com nada, nada com nada. A verdade, o apodíctico, o insofismável, o axiomático é pré-científico, ele é anterior, ele não pode ser falseável. E portanto, como assim você vai dizer que a verdade não é científica, ela não é parâmetro pra ciência, porra? Caralho, mano. Tá, voltando pra ideia. Aí ela usou um apelo emocional. Ah, se ele disser que tem que ter um grupo que pode exterminar negros. Cara, não foi esse o argumento. O argumento dele é mais um argumento transversal. Só que ele não sabe articular de uma forma boa. Aí parece muito cuzão. E toda coisa que o Monark faz agora tá associada à imagem dele. Então fica uma merda. Automaticamente. Sem querer. Se o monarca ele começasse a falar, eu quero defender o direito de você expressar que hoje é um bom dia. Tá, foda-se. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí seria uma besteira. Todo mundo falaria, esse cara é retardado. Agora, se ele começa com algo bem extremo, já aumenta um pouco o limiar do que pode ser falado. Tipo assim, eu falo uma merda na internet, aí os caras falam, tá, perto do monarca ele ainda não falou tanta merda não. Se aumenta o limiar do que pode ser dito. Aí teve um outro cara na internet que falou, nossa, o Léo Lins e a plateia dele são vários sociopatas, cara. Vários sociopatas, cara. Vamos combinar? O monarca ele realmente não é um bom comunicador, mas isso não deveria ser empecilho para ele ser um comunicador. Porque ele que meio que revolucionou esses espaços dos podcasts e tal. Hoje em dia só existe um mar de podcast por ele, através dele. Mas o Monark fazia antes, o Nerdcast fazia antes, uma menina também fazia antes, não sei quem é. O Léo Lins também, ele não é o melhor comediante do Brasil, é raro ter um comediante bom mesmo. Sei lá, talvez o Igor Guimarães, ele é engraçado espontaneamente, né? Mas isso não devia ser empecilho para eles comunicar o que quiser. A essência do que o Léo Lins fala sabe videogame? Quando você entra no GTA e você sai matando outras pessoas, você não pode literalmente associar. Quem você tá vendo alguém jogar GTA? Ele vai lá, atropela todo mundo, mata todo mundo, pega uma arma, dá tiro em civil. Você não pode associar uma pessoa que faz isso dentro de um videogame como se ela realmente quisesse fazer isso externamente ao videogame, cara. Isso é muito burrice. O que você faz num ambiente específico para performar certa atitude não significa necessariamente que você deseja fazer aquilo externo, aquela coisa. Por exemplo, se você consome um tipo de pornografia que pessoalmente você acha asquerosa, você não iria querer fazer aquilo na vida real, mas atrás de uma tela você sente um certo prazer. Isso não significa que uma coisa deve causar a outra necessariamente. É uma coisa que tem naquele livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que ele fala da parte que
Uma coisa é o ato, outra coisa é a imagem do ato. Hum, e não, calma aí. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é o ato e outra ainda é a imagem do ato. A roda da causalidade não gira entre eles. Ou seja, você pode pensar demasiadamente sobre um tema, isso não vai se realizar no mundo factualmente, no mundo material. Você pode fazer um ato. Falar é um tipo de ato, mas não é necessariamente se concretiza o que você está falando com as ações. E quando ele está falando sobre a imagem do ato, provavelmente ele deve estar pensando, tipo assim, numa impressão que causa subjetivamente em outras pessoas sobre aquele ato. Não é o ato em si. Então você gostar de algo, você rir de algo, não necessariamente significa que você compactua com o que está sendo dito. Às vezes você ri de uma piada racista porque você está rindo do racista, do absurdo que é aquilo. Não do ato racista, não do ato de ser racista, na verdade, mas do ato racista ser absurdo e você ri da pessoa que tá fazendo e não da pessoa oprimida. Mas vamos ser sinceros, né, porra? No ambiente de trabalho, na escola, em qualquer lugar, sempre tem gente filho da puta do caralho que dá risada de você, do seu jeito, te menospreza, te humilha, fala da sua família, fala dos seus irmãos, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu... te humilha de qualquer forma. E ninguém sai aí por aí fazendo um dossiê, pedindo que ele seja criminalizado. O Léo Lins, ele primeiro que ele não pega um objeto, ele não pega um sujeito, uma pessoa em específico, ele pega uma pessoa no universal, no, tipo assim, qualquer minoria. Ele não pega uma pessoa específica. Ele teve uma que ele fez, que foi a Thaís Carla, que ele recebeu o processo, acho, que ele ganhou, se eu não me engano. Tipo, eu não acompanho mais tanto assim o Léo Lins, mas se eu ver, eu vou falar, tá, é engraçado. E nem por isso eu sou um sociopata antipático que odeia, quer dizer, eu odeio as pessoas, mas o meu lado racional odeia as pessoas, mas o meu lado emocional, até que, até que, tipo assim, eu tenho que conviver, né? Aí recentemente teve uma treta do Monark com Gaio Fato. Ai meu Deus, eu não vi a treta, pra ser sincero. E eu vi que parece que tanto o Gaio Fato como o Monark fez um erro sobre o que é propriedade privada. E tipo assim, tá, o Monark ele não tá afim de estudar. O Monark só quer falar o que ele quer falar. E já era. Mesmo que esteja errado. É tipo uma opinião. Tá, é uma opinião, tá aí. É igual eu. Muitas vezes nesse podcast eu falei alguma merda, falei de maneira metodológica, de maneira opinativa, argumentativa. Falei algo que não era para ser dito, algo que é falho. Mas isso, sabe o que é isso? É a vida, é a espontaneidade, é aquilo que é para ser, sem ser de outra forma. O ser é e o não ser não é. Simples. Se você agir de outra forma, você de certa forma não tá sendo você, você tá sendo outro você que não é o você de fato. Se é que existe um você de fato. E também muitas pessoas usam o apelo à autoridade. Ah, tal pessoa que é uma pessoa muito inteligente não gosta do monarca, portanto não gostar do monarca é ser inteligente. Então eu sou inteligentinho por crucificar um cara e não deixar ele trabalhar e querer que ele morra de fome porque ele fez uma pergunta ou ele fez uma afirmação dado alguns momentos de embriaguez, que não significa que ele falaria algo que ele não pensa, mas que ele falaria algo de maneira mal estruturada. E tipo, tem uma crítica, né? Que o comunismo, sei lá,
Vamos lá. O Mao Tse Tung ele matou quantos? 800 milhões? E ainda existe partido comunista, né? Mao Tse Tung matou quantos? Vamos lá. 45 milhões aqui tá falando? Parece que fica entre 45 a 77 milhões de mortes. Se eu não me engano, ele que causou o Holodomor, né? Não sei. Aí você pesquisa, quanto que o Stalin matou? Geralmente não aparece um número já exato. Aparecem uns sites e eles não falam. Agora, se você pesquisa sobre o Hitler, quanto que ele matou? Deixa eu ver. Hitler, quanto ele matou? Vai aparecer. Aparece o bagulho, ó, tipo, aqui tá falando 19,3 milhões. Não, antigamente falava que era 12 milhões. E a guerra matou 70 milhões. Tá, o comunismo, ele sozinho, ele matou 100 milhões de pessoas, coletivamente. E hoje em dia tem como as pessoas de esquerda, você pesquisa, ele não dá os detalhes assim, tudo, não fala tudo. Mas, quando é tipo o nazismo, que o Hitler era de direita, mas ele criou o nacionalsocialismo dos trabalhadores alemães, partido do nacionalsocialismo dos trabalhadores alemães, para chamar a atenção dos caras de esquerda, que ele foi um marqueteiro fela da puta. Ah, aí ele aparece, os de direita aparecem, os de esquerda não. Tá vendo a hipocrisia? E lá nos Estados Unidos é permitido ter um partido nazista, é permitido a Ku Klux Klan, mas sempre tem polícia ao redor de onde eles se juntam, né? Porque as pessoas sabem que que eles são perigosos. Mas isso para eles não é o suficiente para ser um empecilho para eles expressar o que eles querem expressar. Mesmo que eles sejam os filhos da puta do caralho, ainda existe um ambiente para eles. Talvez, tipo, se você acaba internalizando demais, você reprime demais, talvez você em algum momento aquilo exploda e você faça alguma coisa, não sei. Se você internaliza muito estresse, você acaba tornando o estresse o cortisol oxidativo, neurotóxico. E aí você se fode. E os argumentos pro Léo Lins também é tipo, porra, tão prendendo o comediante enquanto tem um ladrão no governo, tem o Lula, os cara que roubam o STF, sei lá o que, como é que é? Os cara que roubou do INSS dos velhos. É tanta coisa que acontece. Na internet, várias coisas acontecem simultaneamente. Então, parece que uma semana na internet é um ano aqui fora, tá ligado? Tem aquela ideia, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Se vocês derem força mental egregorial para o monarca, ele continuará fazendo algum tipo de sucesso. Enquanto você tá, nossa, ele é burro, vai fazer outras pessoas quererem ver o que ele tem pra falar. Cara, e outra coisa, se você der voz apenas para pessoas inteligentes, nossa, ele tem uma metodologia, nossa, ele sabe muito do que ele fala. Às vezes não, tá ligado? Se você pegar o conhecimento da humanidade, tá ligado? O que ela representa no universo? Nada. Nada. A gente tem uma coisa, um escopo cognitivo para as coisas muito pequeno. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas não da liberdade de expressão irrestrita. Tipo, eu deveria ser, né? Eu deveria ser. Porque o que eu já falei nesse podcast é, sei lá, um pouco pior que as coisas que o Monark já falou. Então, se eu fosse famoso e as pessoas ouvissem o que eu tenho a dizer, eu estaria fudido. Eu estaria preso há muito tempo.
Eu já falei que o que Hitler matou, o erro do Hitler foi ter matado apenas judeu. Ele devia matar a porra toda, matar todo mundo, porque o ser humano é uma desgraça. Eu tinha uma visão um pouquinho mais misantrópica do que eu tenho agora. Agora eu penso assim, deixa as pessoas fazer o que elas querem, deixa as pessoas viver. Eu não quero viver, eu não acho bom a vida, mas as pessoas, por alguma idiotice do cérebro delas, elas acham. Então, com uma confusão no cérebro delas do medo do desconhecido, elas confundem esse medo com eu quero viver. Não, não é isso. Você não quer viver. Você só tem medo de morrer. Outra coisa que eu queria falar, duas coisas na verdade, é que eu tô usando um aplicativo de IA chamado Notebook LM, que é da Google. E eu tenho 200 vídeos no meus canais, o Negativity Role, o Sinapse Quântico e o Zeroski Dart Prism. Infelizmente eu acabei de associar o meu heterônimo principal com as merdas que eu acabei de falar. Eu não concordo, tá, com que Hitler tinha que matar todo mundo, talvez um pouco, porque eu odeio a humanidade. Mas isso é algo meu, não do meu heterônimo principal. Talvez ele seja melhor que eu e talvez eu seja meio maluco. Então imagina, você tem um canal de podcast. O primeiro podcast que eu fiz foi em 2020. Ou seja, foi em 2020 ou em 2021? Acho que foi em 2021. Pera aí, deixa eu ver. No primeiro podcast de 2022 que eu postei, né? Tem um áudio que é de 2 anos atrás. Eu fiz 10 minutos falando assim. E imagina, e eu fiz em setembro, acho, por aí. Que foi quando eu comecei o meu canal de curiosidade lá. Aí eu tenho várias opiniões em vários tempos diferentes da vida. Que é inclusive o que eu falo, em vários tempos diferentes. Então imagina, sei lá, se coloca 200 vídeos sobre o que você fez sobre vários temas, infinitos temas, e você consegue pegar uma IA e ela consegue transferir todos os seus pensamentos e condensar, tipo assim, o que que ele acha sobre memória, o que que ele acha sobre Deus, o que que ele acha sobre liberdade de expressão. Como eu consegui acesso ao Gemini 1 ano grátis, e ele meio que deixa o meu Google One bufado, né? Tipo, ele deixa várias coisas do Pro. O Gemini entra como Pro e outras coisas lá. Mas a la Marx. Então eu tenho a possibilidade de jogar 300 fontes, tipo PDF, essas coisas, jogar no coisa. Mas infelizmente eu não consigo jogar meus PDF, meus livros, minhas coisas. Seria muito da hora se eu conseguisse, porque aí estaria completo o que eu penso sobre as coisas. Mas eu não consigo colocar meus PDF. Então ele tem uma visão panorâmica sobre as coisas que eu já falei durante anos, coisas que eu nem lembro mais que eu falei, coisas que eu não concordo, sei lá. Tipo, a sua opinião, ela é um dado no tempo e no espaço, em determinado espaço geográfico, em determinado tempo. Não representa a totalidade do seu ser e provavelmente não representa quem você é. Só representa um aspecto da sua persona. E é muito interessante esse processo de recursividade, né? De você pegar elementos infinitos e ir elaborando a máxima potência, exponencialmente o que dá para fazer. E esses elementos eles podem se repetir indefinidamente. Ou seja, a realidade eu interpreto Deus e a realidade como um fractal, onde o micro e o macro eles têm autossimilaridade, né? Em cada parte
representa o todo, é meio holográfico. Aquela definição que tem uma área infinita e um diâmetro finito. E aquela lei hermética que o todo. Não, que assim como acima, assim abaixo. Alguma coisa assim. Que o micro e o macrocosmos eles têm uma inter-relação. Os átomos e e os sistemas solares, eles têm alguma relação, por mais que não seja do mesmo modo, já que o átomo, ele é bem diferente, ele tem o núcleo, né, de prótons e nêutrons, e o elétron que gira na eletrosfera pela nuvem de probabilidade, então meio que é um spin, mas ele não gira em torno de si mesmo, ele fica meio que... Ele fica meio girando, mas eu não sei se dá pra afirmar que é girando. Só que ele meio que orbita, ele fica em volta do átomo, do núcleo atômico. E geralmente os sistemas solares ele tem duas estrelas, né? Quer dizer, não, minto, não tem duas estrelas, não. A maioria é normal. Esqueci. Então tem esse fractal, tem essa coisa, tem o micro e macro, tem o darwinismo neural, a apoptose, meio que o seu corpo está evoluindo da mesma forma, um microcosmos do ecossistema geral e da evolução da teoria dos jogos. Os níveis ontológicos eles se assemelham em função, talvez. As regras funcionam pro micro e pro macro, talvez não da mesma forma, mas funcionam. E isso é eu me repetindo, sei lá, eu já falei isso 500 vezes, não, 50 vezes sobre fractal, sobre micro e macro, sobre isso, várias vezes. É várias ideias que eu tenho. É como se eu tivesse revolucionando as coisas diariamente, sei lá. Mas ninguém vê. Recentemente eu também assisti Frieren, Além do Jardim, Sou no Frieren. Basicamente é uma história bem intimista, a la Studio Ghibli, como é que é? Slice of Life, onde conta a história de uma pessoa que vive muitos anos fazendo uma jornada com pessoas que não vivem tanto. Tipo, vamos lá, deixa eu tentar fazer uns cálculos. Um mês é 1%. Não, tá. Um mês é 10% de um ano. Eu não sei fazer cálculo, eu tô zoando. É 8,33% de um ano. Tá. Mais um quarto de 100 é 25. E um quarto de 25 seria, deixa eu ver, 5, 10, 15, 25. Deixa eu ver, 7,2, 14. Não, aí já foi demais. 14. É. Não. Caralho, 14 já vai dar 30. 6,2. 6, 12. Não, pra dar 100, como a gente já viu, é um quarto de 100. 25 é um quarto de 100. Então, 6 mais 6 é 12. Tá. 12,25. Daria 6, não, 12,50. Mais quantos? Mais 5? Deixa eu ver. Não. Mais 6, deixa eu ver. Mais 6,5. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Isso é verdade. Então é 6,25. Então metade de um ano é 6 meses. Para um bebê de 2 anos, um ano
é metade da vida dele. Depois, quando você faz 5, 2,5 é metade da sua vida. Ou seja, 2 anos e 5 meses. Não, 5 meses. Vamos supor assim. Aí quando você faz 10, aqueles 5 anos já foi metade da sua vida. Aí quando você faz 25, metade da sua vida é... Deixa eu ver... 12,5. É 17,5. 7 mais 7, 14. Deixou um pro primeiro. Então fica 17 mais 17. Não, vai dar 30 e pouco. Eu acho que eu tava certo do 12,5. Quando você tem pouca idade, alguns meses já é considerado boa parte da sua vida. Depois que você vive muito, os anos vão ficando menores porque você tem a comparação de outros anos que você já viveu. Você compara, tipo assim, adultos com crianças. Você fala para as crianças: vocês têm 5 minutos para brincar na piscina. As crianças vão lá e pulam e brincam e se divertem. Aí você fala isso para adultos, eles vão falar: nossa, só 5 minutos? Eu não vou nem ir, porque quando eu ir já vai estar para voltar. Crianças têm o tempo, experienciam o tempo de uma forma diferente. Então esse é um anime bem intimista, ele vai falar sobre sentimentos, evoluções de personagem e tal. E você não se preocupa com a Frieren, você fica tipo, tá, você se preocuparia mais com o Stark e a Ferm, né? Porque eles são jovens prodígios, mas eles são humanos ainda. Então, eles meio que estão, tipo assim, desenvolvendo sentimentos conflitantes, ambivalentes um pelo outro. Tem aquele clérigo safado lá, não é safado, é que fuma, bebe e é outro clérigo defeituoso, essas coisas. E tem episódios que é pra explorar mais esses personagens, esses eventos secundários, mas não soa como filler de Naruto, que ele tá tentando coisar todos os personagens e dar profundidade a toda a trama. Aí fica chato, fica maçante, sabe? Ai, esqueci. E sobre o meu trabalho, eu não sei se eu vou passar na experiência. E se eu não passar, eu tô fudido, porque eu parcelei esse celular em 5 vezes. Ai, caralho, isso que é foda. E aconteceu uma certa coisa lá no trabalho. Tipo assim, eu brinco com uma amiga minha que é mais velha e tal. A gente fica brincando de, sei lá, de se relacionar sexualmente, mas todo mundo sabe que é brincadeira. Mas recentemente houve algum bagulho que foi tipo uma pergunta imbecil de um amigo, de um colega de trabalho, que ele falou: oxe, por que você tá sempre atrás dela? Eu, pergunta idiota, né? Aí eu, pra dar uma zoada com ele, eu falei assim: ó, é porque ela tem um peito e uma bunda. Zoando, eu não sinto atração sexual, tá ligado? Eu não me importo, eu não acho, sei lá, eu tenho uma relação muito esquisita. Eu não sei a minha sexualidade. Sei lá, não gosto, mas eu não gosto de ninguém. A não ser. Eu acho que eu precisaria desenvolver algum laço afetivo, emocional com alguém pra. Mas não sei se é isso também, porque eu me relacionei com puta e eu não tive relação emocional nenhuma com elas. Só que eu me sentia muito mal. Realmente, sei lá. E quando eu tive intimidade com uma, eu fui mais nela. Talvez eu seja assexual, não sei. Grey A, que é um limiar entre a sexualidade e sexualidade, que seria Grey A. Alossexualidade é o hétero. Não é.
Não é um hétero, é que tem uma sexualidade normal, acho. Eu tenho pouca vontade, libido, não sei. Quer dizer, não sei também. É difícil pra mim pensar sobre isso. Tanto faz. Bom, não sei. Fora isso, só isso, eu acho. Tá bom.